Olá, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, reduziu de 60 para 50 quilômetros o limite de velocidade da Avenida Rio Branco, do viaduto Pompeia, da rodovia Anchieta e de outras 21 vias de São Paulo nesta sexta-feira. Bom, a mudança atingirá as zonas norte, oeste, sul e também o centro. Mais de 42 quilômetros de extensão serão alterados. A Prefeitura havia anunciado que 26 vias teriam alterações. As avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi foram retiradas da lista devido a problemas técnicos na implantação do projeto. É muito importante ao telespectador estar atento às velocidades de ruas e estradas aqui na capital paulista, para evitar ser multado, né? Saber agora dos destaques de hoje, sexta-feira, 11 de dezembro. Curso Internacional de Combate à Fraude e à Corrupção nas Contratações Públicas. Seminário Internacional promoveu encontro entre representantes de tribunais militares de várias partes do mundo. Parlamento Paulista presta homenagem ao Dia da Bíblia, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira os projetos de lei que fixam os subsídios dos deputados estaduais e também do governador para o próximo ano. Os parlamentares aprovaram os projetos de lei 1548 e 1549, ambos de 2015, dos subsídios do governador do estado e dos deputados estaduais, respectivamente. Para o ano de 2016, os vencimentos foram fixados no mesmo valor deste ano, de 2015, ou seja, sem correção de inflação. O Jornal da Assembleia acompanhou o trabalho do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, órgão que protege o consumidor. Na Operação Papai Noel, que fiscalizou 290 lojas do comércio da capital paulista e das cidades de Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e Taubaté, os fiscais apreenderam 1.874 brinquedos e 855 luminárias. 88 estabelecimentos do interior, litoral e da Grande São Paulo foram autuados. Só no interior, 342 brinquedos e 54 luminárias foram apreendidas em 30 estabelecimentos. Na capital, 124 dos 182 estabelecimentos fiscalizados tiveram 801 luminárias e 1.532 brinquedos apreendidos. Os brinquedos não tinham o selo do Inmetro e não apresentavam a faixa etária indicada, o que garante ao consumidor os requisitos de segurança necessários para o produto. No caso das luminárias natalinas, nos pisca-piscas e mangueiras, os plugs estavam fora do padrão determinado pela ABNT e também não apresentavam o selo do Inmetro. Algumas luminárias não traziam informações obrigatórias, como a marca ou também o logotipo do fabricante, importador, a voltagem e também a potência máxima do conjunto em watts. As lojas e empresas autuadas têm 10 dias para apresentar a defesa ao IPEM de São Paulo. As multas podem variar de R$ 800 a R$ 30 mil, dobrando no caso de reincidência. Bom, essa fiscalização realizada ontem é uma medida muito importante na proteção dos direitos do consumidor. O engenheiro Adriano Branco está doando para a Biblioteca da Assembleia Legislativa um grande acervo de livros e objetos. Bom, ao todo ele doou 1.040 livros de assuntos diversos, um rico acervo colecionado durante toda a vida. Eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Jorge Machado, que nos traz mais informações sobre essas doações. Olá, Jorge. É isso mesmo, Sérgio. E quem vai falar do significado deste acervo é o engenheiro, secretário estadual de Habitação, secretário estadual de Transportes, administrador, membro da Academia Nacional de Engenharia, professor universitário, consultor, conferencista, Adriano Murguel Branco. Professor, o que falar deste acervo que vai chegar, que está chegando, aliás, boa parte já está lá na biblioteca da Assembleia Legislativa. O que falar deste acervo, professor? O que os jovens engenheiros podem encontrar? Eu acho que o principal que se extrai desse acervo é a metodologia e o conhecimento das questões que dependem do transporte. Nós
lidando com transporte, normalmente nós somos tecnicistas, vê qual é o transporte mais moderninho, mais isso, mais aquilo. Esquece que um modelo antigo e adaptado para a época de hoje pode ser muito mais eficiente. Inclusive complementar, professor. Aliás, eu andei, tem livros, tem um muito curioso, interessante que eu vi, de 1943. Lá naquela época já se pensava a metrópole, que hoje muita gente fala que é o caos. Ninguém anda, polui, tem acidentes de percurso, a cidade para. Pois é, mas a gente mostrou em alguns estudos aí que se a cidade devolver pelo menos 3% do que perdeu para os automóveis, em termos de uso do solo, a cidade passa a ter outra figura. Sim. Outra figura. Professor, o senhor inclusive falou comigo, falou de estudos que mostram que São Paulo, a metrópole, perde 22 bilhões por causa do trânsito, do transporte, todas as intercorrências. Isso é uma cidade que tem um orçamento de 50 bilhões, é isso, professor? Pois é, e o triste é que enquanto nós estamos conversando, esse número está subindo. O último cálculo feito, que foi feito por um professor da Getúlio Vargas, chegou a 50 bilhões. 50 bilhões. E realmente são cifras enormes, né, de prejuízos que nós todos estamos suportando, que vai desde da saúde por causa dos combustíveis até os atropelamentos com as motocicletas que estão por aí. Né? Sim. Estamos falando de transporte na metrópole, mas tem ali naquela caixa, né, professor, uma balsa do serviço de transporte, né, das travessias. Isso vai estar lá na exposição. Eu tenho que lembrar aqui o serviço, né, quando vai ser inaugurado, o acervo engenheiro Adriano Murgel Branco, aliás, eminente engenheiro do ano do Instituto de Engenharia 2008, né, professora Ali, no diploma, o reconhecimento pelo conjunto da obra. É importante falar, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, convida todos para a inauguração do acervo engenheiro Adriano Murgel Branco. Acontece dia 14, segunda-feira que vem, às 19 horas, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, terceiro andar da Assembleia Legislativa. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado aí pelas suas informações. E o Palácio do Governo sediou o curso internacional de combate à fraude e à corrupção nas contratações públicas. O objetivo é fornecer à gestão paulista mecanismos modernos usados pelo Reino Unido. Pesquisa do Datafolha, em novembro, mostra que 34% dos entrevistados apontam a corrupção como o principal problema do Brasil. São cursos nas várias áreas, como evitar qualquer tipo de desvio, como identificar esses desvios, puni-los, com exemplos práticos, de forma bastante objetiva. Então vai ser o interesse foi muito grande, quase 800 inscritos, muito o farão inclusive através de teleconferência, então foi muito bom. São Paulo tem um compromisso com a transparência, nós somos nota 10 pelo portal da transparência da Controladoria Geral da União, temos a Corregedoria, a Ouvidoria Geral, os salários todos também na internet, inclusive de empresas estatais, um controle grande sobre a área de contratos, mas queremos sempre estar avançando ainda mais. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo foi convidado para o evento e falou sobre as medidas tomadas no Parlamento Paulista contra a corrupção. Um curso muito importante do Governance Risk, que é uma instituição mantida pelo Reino Unido, que vem e assessora escritórios de promotoria, de polícia no combate à corrupção. Então está se realizando um curso importante e a Assembleia faz o seu papel. Ela tem um promotor de justiça cuidando dos contratos todos. A Assembleia reduziu 80 milhões de reais nos seus custos, fiscaliza os seus contratos, aonde são encaminhadas suas emendas parlamentares e tem um órgão, Núcleo de Ação Estratégica, que é destinado a fiscalizar também onde o dinheiro público é colocado. Saber da previsão do tempo para o fim de semana. São Paulo, nublado com chuva durante o dia. A máxima prevista chega a 29 graus. Campinas, tempo nublado, possibilidade de chuvas no fim do dia. A máxima pode chegar aos 29 graus. São José dos Campos, o fim de semana será de tempo nublado, máxima de 28 graus. Sorocaba, tempo instável, possibilidade de chuvas durante todo o dia. A temperatura
pode chegar a 29 graus. Em Ribeirão Preto, o fim de semana será de tempo nublado. Os termômetros poderão e deverão marcar até 29 graus. Seminário Internacional promoveu o encontro entre representantes de tribunais militares de várias partes do mundo. Você vai ver depois do intervalo. Uma parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, e o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, o Seminário Internacional Constituição, Poder Legislativo e Justiça Militar, promoveu um encontro entre representantes de tribunais militares de várias partes do mundo que expuseram o funcionamento desses tribunais em seus países. Constituição, Poder Legislativo e Justiça Militar. Já estava na hora de falar nesses três. E a iniciativa partiu do ILP, Instituto do Legislativo Paulista, que desde 2001 faz vários trabalhos na Assembleia. Aulas, suportes técnico e temático, cursos, seminários e debates de tudo que diga respeito à Assembleia Paulista e à sociedade. Esse seminário veio num bom momento em que se discute muita ordem no país, né? Tem muitos problemas de ordem, muitas ações estão sendo feitas que a gente vê aí, manifestações simples, né? Quebrando a ordem pública. Então esse momento é importante se discutir o que acontece no mundo e fortalecer aqui a nossa justiça militar também. Parabéns ao nosso Instituto Legislativo Paulista pela iniciativa. O evento, que começou numa sessão solene, apresentou o funcionamento do Legislativo e o Judiciário, com palestrantes que alternaram os dois assuntos. É um momento histórico que mostra a mentalidade aberta e democrática de todos aqueles que dirigem as instituições públicas no Estado de São Paulo. É um congresso que promove uma aproximação, uma troca de informações, de conhecimento entre dois dos poderes do Estado, a Justiça Militar e a Assembleia Legislativa. Da palestra em português à língua inglesa, os participantes estrangeiros mostraram como funciona a junção dos poderes em outros países. E, claro, a importância deles e os serviços que prestam. Em alguns países europeus, a justiça militar nem existe mais. Na plateia, dezenas de policiais da Academia Militar do Estado de São Paulo. As Forças Armadas e como chama, Forças Auxiliares, que são a Polícia Militar e os Bombeiros, seguem dois princípios constitucionais basilares, hierarquia e disciplina. E por isso ele tem um código especial para poder atuar, e atua de uma forma como a Justiça Militar não só julga uma carreira, ela julga a vida. E quando ela julga essa vida, não é só do efetivo das Forças Armadas Auxiliares, é do cidadão, inclusive, que está entrelaçado no exercício da função dessas pessoas. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Ministério da Educação. Bom, funciona assim. O futuro professor, ainda na faculdade, recebe uma bolsa de R$ 400 por mês para estabelecer vínculos com a escola pública. Quem conta pra gente como este vínculo se estabelece são as professoras Cibele e Nildiceia, do Departamento de Letras Modernas da Unesp de Araraquara. Elas cuidam de 30 bolsistas, universitários que desenvolvem trabalhos com cerca de 2.000 alunos. Os alunos entram meio sem saber o que fazer no PIBID e eles criam um laço afetivo, um laço profissional, afetivo e acadêmico, tanto na escola pública quanto na própria universidade. Porque o PIBIDiano, ele tem um modus operandi diferente dentro da universidade. Ele se compromete mais com o curso, ele tira melhores notas, então isso replica tanto no sentido extramuro da universidade na escola pública, quanto intramuro dentro da própria escola pública. E o aluno da escola pública visualiza fazer uma universidade, se formar, né, dentro de um curso de um instituto federal. Então ele visualiza um futuro que muitas vezes na nossa sociedade ele é roubado. Só que tudo isso está ameaçado. O programa de bolsas pode sofrer duros cortes em 2016. O aviso é da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
A gente vivencia a importância desse programa, tanto para os nossos alunos na universidade, quanto para os alunos na educação básica, e pensando num plano maior, né, mais longo, num período mais longo, pensando na formação desses futuros professores que estão com a gente, né, na universidade. Então, nós precisamos de professores conscientes, né, então é por isso que a gente está mesmo bastante preocupado. O jeito foi juntar forças e formar um fórum nacional de discussão para que toda a sociedade saiba o que está acontecendo e buscar ajuda em lugares como esta audiência pública. Em relação ao financiamento das bolsas, já tivemos também reduções, né? O que aconteceu é que esse ano, por um movimento realizado desde junho, eles não conseguiram implantar exatamente os cortes que eles imaginaram que poderiam fazer tecnicamente. Então a gente conseguiu assim um adiamento, né, em relação ao ano de 2014, mas ainda assim com algum corte. É algo que afeta o programa de uma forma radical, inviabilizando em muitas instituições, certamente, isso se efetivando, né, a realização, a continuidade do programa com a qualidade que a gente precisa que ele tenha. 86 mil bolsistas fazem parte do programa. São professores em formação como Jefferson. Ele estuda matemática no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e está muito preocupado. Quando você faz a licenciatura, você pede fazer o estágio. E o estágio é o quê? É aula assistida. E o PIBID não é isso. O PIBID, você promove ideia, você promove material, você promove várias coisas que ajudam a desenvolver, assim como na base da educação. O deputado João Paulo Rilo, do PT, disse que o movimento pode contar com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Programas que visam a permanência, que garante a permanência do professor e a sua qualificação, a sua capacitação, a oportunidade dele adquirir mais conhecimento, dele trabalhar melhor na sala de aula, isso não pode ser uma política de governo, tem que ser de Estado. Aí, independente do governo, isso tem que permanecer. Então foi uma lição que nós tivemos desses professores universitários e também educadores da rede pública e alunos que se manifestaram hoje aqui. Mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também no litoral do estado. Bom, Santos, tempo estável, possibilidade de chuvas durante todo o dia. E faz calor, hein? A máxima deve ficar nos 29 graus. São José do Rio Preto, fim de semana será de tempo nublado. A máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima deve alcançar os 29 graus. Piracicaba, fim de semana será de tempo nublado. Os termômetros devem bater os 29 graus. Solenidade no Parlamento Paulista presta homenagem ao Dia da Bíblia. Você vai ver depois do intervalo. Até já. Bom, agora você vai ver que na segunda etapa do Seminário Internacional Constituição, Poder Legislativo e Justiça Militar, o atual momento republicano esteve em foco no debate. A reportagem é de Jorge Machado. O deputado Coronel Telhada, do PSDB, presidiu a mesa sobre a separação de poderes e os excessos. Palestra a cargo do professor Marcelo Figueiredo. Nós esperamos que haja um maior diálogo entre os poderes e que cada um possa exercer as suas funções naturais de uma forma mais tranquila, vamos chamar assim, para que todo cidadão brasileiro possa ter mais segurança jurídica. Isso é que todos queremos. Então são discussões que levarão a pensamentos, as pessoas refletirem o que está acontecendo e tudo o que acontece agora com certeza trará algum resultado futuro, bons, maus, não sei. Então é tudo para se pensar, para se refletir e é sempre bom estudar um pouquinho mais, a gente perceber o que está acontecendo, porque o futuro está em nossas mãos e nós temos que estar atentos ao que vai acontecer no Brasil. O desembargador aposentado do trabalho, Ney Prado, falou sobre pluralismo político na América Latina. A democracia, para ela se efetivar, ela precisa ser um produto da história. E no Brasil ainda é um momento histórico. Nós estamos na fase da sua construção. E é por isso, então, que nós ainda temos dúvidas a respeito de assuntos importantes. As dificuldades econômicas, né? Os momentos difíceis que passam os países
tendem sempre a fazer um movimento pendular entre situações de maior autoritarismo ou de maior populismo, não se conseguindo chegar ainda ao fulcro da questão, ao desenvolvimento da democracia no seu estado mais amplo e que seria o sonho de todos nós. No painel de encerramento, a diretora-presidente do ILP, Patrícia Rossetti, apresentou o portal do Legislativo e explicou o trabalho das comissões permanentes, por onde passam todos os projetos, indicações e moções. Patrícia foi homenageada pelo Pleno dos Juízes do Tribunal. A ideia surgiu quando o STM fez em 2013 um seminário levando a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos dentro da Corte Militar. Aí eu falei, por que não levar o Legislativo junto com a Justiça Militar Estadual? Por quê? São cidadãos, não conhecem, e eu vou começar, se Deus quiser, nosso presidente Fernando Capês permitindo, e a mesa diretora da casa, levar esse ilustre desconhecido para nós tão caro, que é o Poder Legislativo, para conhecimento de todos que quiserem. O Brasil hoje é um Estado plenamente democrático. Claro que existem questões pontuais que acho eu que ainda precisam ser aprimoradas, como as questões sociais, as questões econômicas, as desigualdades, porque não pode se falar apenas em democracia política, mas também em democracia econômica. Mas de toda sorte, acho que o Brasil tem caminhado com todas essas vicissitudes que nós estamos vivenciando, mas tem caminhado com firmeza pelo fortalecimento do Estado democrático de direito, que, ao fim e ao cabo, é o que todos nós almejamos. Os poderes constituídos já adquiriram novas dimensões. O Executivo tem legislado consideravelmente. O Judiciário, por meio do ativismo judicial, tem adotado certas posturas jurisdicionais, mas que seriam típicas de poder legislativo. Então estamos diante de uma nova concepção e que ainda não se identificou bem qual é de separação de poderes. O fato é que é um momento muito propício para essas discussões, para que todos possam aprender, não só aqueles que atuam no meio jurídico, mas a sociedade em geral. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, presidiu uma solenidade para homenagear o Dia da Bíblia. Uma sessão solene e um dia só para ela, a Bíblia Sagrada, o livro mais vendido de todos os tempos, já traduzido em mais de 2.000 idiomas e que fica sempre à mão do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Nesse momento, a Assembleia Legislativa pretende, com a criação desta sessão solene e a oficialização do Dia da Bíblia, que é um projeto do deputado Chico Sardelli, instituir o Museu da Bíblia aqui. Trazer as pessoas para conhecer a Bíblia, para tomar contato. Tem pessoas que não têm nenhum contato, às vezes criticam e não conhecem. Então é necessário ter acesso à imensidão de ensinamentos, de profecias, de dons que lá se encontram e que muitas vezes passam despercebidos. A Assembleia fica feliz de poder fazer esta homenagem. Ela tem a intenção de repetir exposições da Bíblia por vários períodos do ano. E dentro do nosso projeto de criar neste prédio um imenso centro cultural, com museus, centros de exposição, cinemas para a população, food trucks, estacionamento aberto, nós queremos trazer o público do Parque do Ibirapuera, principalmente, e o jovem aqui para dentro. O jovem lendo na biblioteca, meditando e também estudando a Bíblia. Por que não? É muito importante, a gente tem que tornar isso um hábito do brasileiro. O Estado é laico, mas religião faz muito bem e Deus no coração mais ainda. É lei estadual. O Dia da Bíblia é comemorado todo o segundo domingo de dezembro. O projeto nasceu aqui mesmo, uma iniciativa do deputado Chico Sardelli, do PV. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa homenagem, através desse projeto de lei que institui o Dia Estadual da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, tive a sorte de ser o autor desse PL. E hoje nós comemoramos, aí, através do presidente da Assembleia, a oportunidade de uma sessão solene para homenagear a esse livro sagrado instituído por Deus na terra e seguido pelos homens. Eu não fiz nada mais do que minha obrigação e estou muito feliz por isso.
O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, também participou da sessão, que reuniu fiéis de várias religiões. A Bíblia, que é o fundamento da fé de milhões de brasileiros, ela recebe nessa oportunidade uma justa homenagem, onde a Assembleia Legislativa, em sessão solene, comemora de maneira antecipada, porque será no próximo domingo, o Dia da Bíblia. E em tempos difíceis, de manchetes alarmantes, o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, reverendo Assir Pereira, recomenda Jornal do Dia numa mão e a Bíblia na outra. Um momento que o nosso país vive uma crise da prática da justiça, mais do que nunca, uma homenagem dessa que a sociedade, que a Assembleia Legislativa está prestando à Sociedade Bíblica do Brasil, ela está na pauta do dia. Uma impressão única foi o presente que a Assembleia Legislativa ganhou da Sociedade Bíblica do Brasil. E da sessão solene, todos foram conhecer a exposição montada especialmente para comemorar o Dia da Bíblia. Parte do acervo do Museu da Bíblia, que fica em Barueri, pode ser vista de graça até o dia 20 de dezembro. E vale a pena dar uma olhada, viu? Tem texto em hebraico na língua original, em braille e até a prova d'água. E por falar em novidade, uma orquestra de sinos. Você já tinha ouvido isso em algum lugar? Então venha, né, a Assembleia prestigiar. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Franca, sol entre nuvens, máxima de 29 graus. Bauru, o fim de semana vai ser de tempo nublado com possibilidade de chuvas. Temperatura máxima chega aos 28 graus. Limeira, tempo estável, máxima de 29 graus. Marília, previsão do tempo para o fim de semana será nublado e faz calor. A máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Até lá.